alguma Estou coisa... ouvindo, senhor. Não está picotando, dona Lúcia. Está ouvindo? Aí você está ouvindo barulho aí. Está me ouvindo, a senhora? Eu estou ouvindo. Mas Já tem está um um barulho. Tem um barulho. É mesmo, Tem um tem um barulho. barulho. Deixa eu tirar meu som, ver se é meu som. Não. Não. Ventilador não. Ó, não. Aqui não está com barulho, não. Também estou ouvindo. Interferindo a sua fala, tudo bem. Bom, Será o seu ventilador está incidindo? pode ser. Pode ser. Ventilador Ventilador. quieto, seu? Pode ser. Então a gente desliga o áudio. Experimenta. Beleza, vai ler a página que eu faço a Continua com o mesmo pressa. barulho. Vou ler. Vou ler a Parou. página. Tá, mas Não, parou e parou. voltou. Parou não? Livro Vamos lá. Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. A lição 21. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Graças a Deus, Senhor. Começamos essa noite já agradecendo por mais essa grande oportunidade que estamos tendo de aprender mais um pouco do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, que a sua companhia se faça presente, junto aos irmãos espirituais aqui também presentes, e todos nós possamos, através da vida do Paulo, nos situar, colocar onde estamos hoje. Somos Saulos, somos Paulo, que temos de Saulo, que temos de Paulo, e assim como ele, Senhor, tudo isso que nós temos aprendido do seu Santo Evangelho, tenhamos a força de vontade que ele teve, a disposição de encarar tudo e a todos, inclusive colocando para nós que a palavra da cruz é loucura. Por isso te agradecemos muito, Senhor. Agradecemos por esses momentos, porque cada dia que passa, Deus nos ajuda a abrir mais a nossa mente, a curar nossas limitações, a nos colocar sempre a par do caminho correto da verdade. Pedimos, Senhor, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos pelo restante do grupo, aqueles que virão, que chegarão mais tarde, aqueles que não virão, que possam todos, neste momento, sentir o que estamos sentindo aqui. Essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade. Que possam eles, depois, chegar até nós através dos vídeos que colocamos na internet. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que neste momento passam por grandes dificuldades físicas, morais, intelectuais, financeiras, enfim, dificuldades diversas inerentes à nossa inferioridade, ao nosso planeta, dificuldades que também nós passamos, Senhor.
possa o Senhor abençoar a todos, a nós também, e nos mostrar sempre o caminho para que consigamos resolver estas dificuldades. Obrigado por tudo, mestre. Que a sua vontade, a sua paz esteja sempre entre nós. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, prima. Então, o barulho continua. Boa noite, Boa seu noite. Roberto. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Bom. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite. noite, meus amores. Boa noite. É que você está no cantinho, quase que Eu estou no cantinho? Tô escondidinha. você é uma do cantinho. É mesmo? É. Você também. Mas não menos importante, Elisa. É Você está que no cantinho, mas não menos importante. É que somos de cantos opostos. Você está num canto. Boa noite a eu tô todos no outro. presentes. Boa noite, senhor Roberto. Roberto. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, prima. Boa noite. Bom, gente, vou procurar meu óculos aqui. Ih, olha só, na nós testa. estamos aqui. Tá na época. Não, tá não, mas Eu- isso acontece. Isso acontece. Isso Isso acontece. é normal, isso é normal. Eu também, às vezes estou doido atrás do óculos e está na testa. Gente, hoje é Paulo Estevam, está no livro velho, é página 274, está no livro antigo. Né? No livro No novo livro. é 2, 4, 5. Bom, só falando antes de começarmos a ler, que o Saulo chega a Jerusalém, né? E vai procurar um amigo dele, o Alexandre, e o recebe bem, mas naquela situação, né? Você não está legal mentalmente, me falaram isso, me falaram aquilo, e tenta trazê-lo de volta para o judaísmo. E o Saulo não concorda. Se tratam bem, mas o negócio não dá certo, né? O Saulo, mais uma vez, é rejeitado, trilhando o caminho que ele, né, já tinha feito muitos trilharem, né? Passarem por isso. E aceita numa boa. Então, o que aconteceu ainda há pouco foi que o Alexandre falou sobre a família do Saulo, né, que a mãe desgostosa desencarnou. A irmã e o marido também, né, se mudaram de Jerusalém e voltaram para a Cilícia, a atual Turquia, tá? Os amigos até fugiam de certos encontros na rua porque queriam defendê-lo, e os outros, né, caíam de pau nele, né? Assim como ele fez isso com os outros. E ele, antes de a gente começar, ele fala uma coisa no parágrafo acima. Ele fala que o Evangelho nos ensina a não sermos orgulhosos, mas ele também fala, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Isso é muito forte, porque isso está hoje entre nós. Nós, às vezes, não nos achamos orgulhosos, falamos que somos humildinhos. E, na realidade, a gente não repara isso, a gente não nota isso. Né? Por que a mãe do Saulo desencarnou? Tudo bem que o filho, talvez, dentro da concepção dela, religiosa dela, deu um desgosto, mas não é motivo para desencarnar. É porque o orgulho é muito forte. A irmã, porque saiu. Então, assim como eles, se a gente for notar, for reparar, né? Aqui estamos falando de relacionamentos afetivos bem próximos de nós, que é o caso dele. Né? Nós vamos ver quanto de orgulho nós ainda temos, quantas situações nós criamos ou deixamos de resolver, né? Por causa desse orgulho que a gente aparentemente não vê, inconscientemente não vê, mas se pensar, nós vamos ver. E isso, infelizmente, eu não falo, eu acho que não falo só por mim, não. Talvez eu esteja falando só por mim, mas eu acredito que não. Essa questão desse orgulho que a gente é muito forte. A maioria dos problemas que existem em nossas relações, tá? Os problemas, as dificuldades são criados por causa desse orgulho. Então, Saulo aprendeu isso, de acordo com a antiga lei, de acordo com o Evangelho. Mas não é todo mundo que tem ainda essa condição, né?
difícil, não. Mas isso é bom a gente ir reparando, né? A gente tem que notar essas coisas para a gente também, na hora que acontecer, tomara que no fundo outro que a gente pensa, como eu estou agindo agora. Certo? Então, vai começar daí o estudo de hoje, que o Saulo falou sobre essa questão do orgulho, né? Alguém já quer comentar alguma coisa? 245 essa página? Desculpa aí. Isso, Ele... 245. Isso, tá. Então, 245, segundo parágrafo. o livro novo, no antigo é 274. Segundo parágrafo, assim, depois de concentrar-se um minuto. Hein? Qual a página? Livro novo, 245. Tu marcou um parágrafo atrás, né, Eliane? Está 273 no meu. Vamos lá, então. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou. Lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, dado obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos consultou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Estimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de qualquer julgamento ocioso, buscar o juízo de Deus. Você falou para a gente voltar nesse. Oi? Você falou para a gente voltar nesse parágrafo. Tá certo. Então foi esse cara que eu falei sobre essa questão do que não devemos ser orgulhosos. Antes de qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar o juízo de Deus. Está escrito no Velho Testamento, que é a antiga lei que ele fala, está escrito no Evangelho, né? Essa questão. E a doutrina espírita nos fala que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma coisa que nós sabemos demais o que é. Nós temos plena consciência, mas a gente se perde de vez em quando. É uma coisa impressionante. É impressionante mesmo, né? Não só no egoísmo. Eu acho que talvez mais no orgulho que no egoísmo, né? Apesar que é uma briga feia. É uma briga feia. Aí não existe o anjinho e o diabinho, não. São dois diabinhos mesmo, tá? Nessas horas aí. Complicado, né? Só o barulho está muito forte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar o microfone. Todo mundo deixa só o da Elisa aberto por enquanto. E quando quiser falar, abrir. Porque está muito forte o barulho. Parou agora. Parou. Parou, Elisa? Parou. Parou. Então vamos embora. Então vamos embora. Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Bom, todo mundo conhece o caso do moço rico, do mancebo rico que está na Bíblia, né?
Aquele que pergunta a Jesus, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Que era a grande preocupação do judeu, né? Alcançar a vida eterna. Vem aquela parábola também de Lázaro e o rico, né? Na vida eterna ali, quem se deu bem foi o Lázaro, né? O pobre, né? O estropiado. E Jesus, né, toca no ponto fraco do mancebo rico, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo, vende tudo. E o grande problema daquele... o mancebo ainda fala, né? Que eu sou um cara que cumpre a lei, né? As leis antigas, né? Fazer a caridade, etc., fazer um monte de coisa boa. Mas quando Jesus tocou nesse ponto, vai lá, vende tudo que você tem e me segue, ele ele saiu triste, né? Fala lá que ele saiu triste, porque ele não conseguia largar, né, os bens terrenos, a representação simbólica, os bens mundanos, ele não conseguiu se afastar. Aí o Saulo está falando aqui, né? Isso aí. Encontrei nas anotações de Levi este caso. Que se for necessário abandonar, no caso aqui que está falando, né? O proceder nessa hora é isso, abandonar os bens mundanos para seguir os bens divinos, né? Ele está pronto para pagar por o preço, ele está disposto. Repetindo, a palavra da cruz é loucura, ele está disposto, né? Se ele for preciso lançar, né? Como fala aqui, né? Lançar da mão da riqueza, o pouco que ele tem para alcançar a vida eterna, que é o que ele sempre pergunta lá, né? Ou seja, Jesus nos fala, procurai primeiro o reino dos céus. Essa é a vida eterna, a verdadeira vida. Ele fará de tudo. Enunciarei a própria estima deste mundo. É complicado, hein? Complicado. Nós vamos vendo aqui para frente algumas coisas que vão acontecer com ele, mas o trabalho é esse. No final é outra história. Vamos falar. Como é? Spoiler? Spoiler. Não vou dar spoiler sobre o final, não. Ele está sem som também. É só eu que fiquei com som. Vamos embora, Liz. Alguém Não, quer é falar? porque Quando quiser falar, liga o som, tá? E fala. Que não sei quem era, mas tinha um barulho O aí. Jorge Agora quer parou. falar. Quer O Jorge falar? levantou Bota a o som, mão. Jorge. Está sem som aí. Eu tinha desligado para dispor. A minha tela não aceita. Se eu desligar depois, se você falar, é um bricopó para o Não, tudo bem, dona. Mas quando a senhora quiser falar, a senhora fala, tá? Tá bem. Tá. Fala, Jorge. Rapidinho. Estudando lá no CF, eu ouvi certa feita, e essa semana, uma palestra do Arthur Valadares a respeito das anotações de Levi com relação ao moço rico, essa informação aqui, ela não veio ao diálogo, né, de Jesus com esse rapaz, na íntegra. Ela foi colocada assim, cortada, vamos dizer assim, enxuta. Porque na essência, na verdade, quando Jesus disse, vá, né, e dê tudo, e depois siga-me. Porque esse rapaz, ele estava procurando Jesus, porque o pai dele tinha falecido, e o hebreu tem as práticas da questão da herança. Por isso que Jesus disse para ele, vá, dê tudo aos pobres. Então ele estava preso a essas questões de divisão de partilha. É só isso que eu gostaria só de... Eu não sabia disso, não. Foi boa a informação. Ele estava preso aqui aos bens mundanos, né? A informação foi boa. Né? Tem questão de herança, né? Eu peguei lá pelo Marco Aurélio, lá no CF, né? Não, entendi. Muito boa a informação. Eu não sabia disso, não. E o Arthur Valadares, agora recentemente, eu vou olhar aqui enquanto vocês estão falando, depois na próxima, quando eu falar, eu vou mostrar, vou citar qual foi a palestra que está no YouTube. Tá. Joga o link lá no grupo. Joga o link da palestra do Arthur Valadares no grupo, quem quiser ver. Né? E é isso aí mesmo. Os bens mudando, está preso. Inclusive, né? Tem uma outra passagem de Jesus que fala sobre isso. Estou tentando aqui me lembrar. Veio e voltou. Depois eu também comento sobre essa questão. Sim, tem uma passagem que Jesus convida o rapaz e ele fala: não, primeiro deixe-me enterrar meu pai, né? Quem lê
acha que Jesus responde, não, né? Venha comigo, né? Deixe os mortos enterrar seus mortos e venha você comigo para, né, falar sobre o reino de Deus, né? Tem a palavra aí que eu não estou lembrando, né? Para declarar, né, o reino de Deus, fazer o que o Paulo fez, né? E aí a gente pensa, poxa, Jesus foi muito cruel. Poxa, não deixou o rapaz ir no enterro do pai, né? O que aparenta na letra, né? E é isso aí. Não, enterrar o pai naquela época significava ficar junto ao pai até a morte do pai, de olho em quê? No filé, né? Na herança, né? De olho na herança. Então não queria largar o pai. É o caso da parábola do filho pródigo também. Tá? Um largou o pai, mas o outro não, ficou lá para ver qual era, esperando o pai morrer para segurar tudo sozinho, já que o mais novo já tinha fugido. Essa questão aí, né, e essa do moço rico, mancebo rico, que está no Evangelho, aparece como mancebo rico, é muito de nós mesmo, é muito nossa ainda. É o que nós estávamos falando no início, orgulho e egoísmo, né? Aí já entra também a ambição, né, que é muito ligada à vaidade. Olha só, se a gente for juntar tudo, é um livro de imperfeições, né? De virtudes é uma paginazinha muito, com a letra bem apagadinha, né? Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Já postei, tá? Ah, beleza. Raiou a luz. Arthur Valadares, é muito boa a palestra dele. Excelente. É outro fariseu reencarnado entre nós. Vamos lá, Elisa. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamentalmente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era um louco e assentou Jesus como o Messias prometido. Acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar de superioridade. Por quê? Saulo. Gente, por quê? Nós já falamos 500 vezes que até hoje Gamaliel tá, é visto como um dos os grandes rabinos, tá? Os grandes mestres de Israel. Tem vários, tá? Mas Gamaliel está lá digamos assim, no top da linha, tá? No top mesmo. Tá? Ele era um cara realmente e bondoso, né? Você vê que é diferente. Apesar de ele não ter, ele mesmo falou aqui no início do livro, que não tinha mais disposição para encarar, né? Que ele sabia o que ia encontrar pela frente. Mas Saulo tem disposição, por isso que Saulo vai encarar. Então, cara, ninguém, até hoje, se chegar lá em Israel falar que Gamaliel foi cristão, não é brincadeira, não. Acho que de novo nós vamos ser apedrejados, viu? Não vão acreditar. Não vão acreditar. É o que o Saulo vai sentir aqui agora. Vamos lá, Elisa. Saulo baixou a fronte, silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa, quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava com
como a despedir-lo. Sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Pegou a vassoura, botou atrás da porta, né, Elisa? E vamos embora. Né? Então, né, fazendo uma pressão legal em cima dele, né? Não tem mais o que conversar comigo, porque não estavam mais, né, falando o mesmo idioma, né, a mesma língua que a gente fala, né? Com as o ideias. Alexandre só estava dando o que ele podia dar. Né? É outra lição para a gente, né? Porque às vezes a gente olha só, porque Kardec fala que na doutrina espírita nós não devemos fazer prosélitos, ou seja, tentar converter ninguém. Porque cada um no seu nível. Não adianta. Lá no Centro Espírita Maria Mais, lá naquele centro, que entrou de gente, que foi meia dúzia de vezes, às vezes ficavam até 3 meses, numa empolgação tremenda. De repente, cadê o fulano, cadê a fulana? Sumia. Quanta gente abre hoje a internet, tem falando, fui médium espírita durante 10 anos, e fala criticando o espiritismo. A gente tem que ficar com raiva disso? Não compreenderam. Não é culpa deles, não. Tá, o fruto não estava maduro. Está verde ou ainda de vez. Não devemos nos revoltar, nos chatear com isso, não. Não compreendeu a doutrina, fazer o quê? Está falando mal. Não, a doutrina não precisa de defensores. A doutrina precisa de algo muito, muito mais que isso, né? Que são justamente, né, os exemplos. Os exemplos que nós devemos dar. Nós vamos ver daqui a pouco, tá, a chegada de Saulo na Casa do Caminho. Não sei se vai dar tempo hoje, nós vamos estudar isso, a questão dos exemplos, tá? Não sei se vai dar tempo hoje. Certo? Então, alguém quer falar? Bola para frente, Elis. Só para enriquecer aqui, no livro dos médiuns, o Kardec comenta, né, os médiuns assim, muitíssimos motivados. Só motivação, mas falta-lhe ainda, né, algo, vamos dizer assim, mais atrás. Porque nos primeiros bates, a questão 895, se não me engano, do livro dos Espíritos, né, vem interesse pessoal, no primeiro momento, depois basta um leve toque, né, para que a duradoura, ou de seja... cobre. Oi? A duradoura de cobre, é de cobre. Aí leva o indivíduo, né, ao esmorecimento. Eu estou lembrando aqui também do Jacó. Só que o Jacó, no Voltaire, ele não esmoreceu. Quase no finalzinho do livro, ele cita alguns casos que aconteceu com ele na escola de iluminação, ele participando com a assistência do Dr. Bezerra, de Bittencourt Sampaio, e esses notáveis da época, né? Enfim, ele começou a raciocinar e a refletir, porque eles pediram a ele, para ele refletir nos últimos 10 anos, quando ele estava encarnado, como ele agia. Porque ele foi arrogante, foi intransigente, só ele que podia falar, na hora de um diálogo era ele quem dialogava, e era austero até com os espíritos desencarnados. E muitos desses espíritos encarnados encontrou com ele, perguntou: cadê sua luz? Aí ele caiu na dele. Então, é o que nos falta para muitos de nós. Eu estou no rolo também, hein? Pelo amor de Deus, eu não estou fora não, hein? Estou citando isso, porque isso me chamou muita atenção. Já vou ler esse livro novamente na 3ª vez seguida. Terminei agora, vou ler de novo. Porque nos chama a atenção quanto à questão dessa modificação interior. Porque quando aportarmos do outro lado da vida, não vamos ficar achando que a gente vai estar numa boa, logo imediatamente. Não. Negativamente. Ficou claro lá. E desculpe eu avançar um pouquinho, Afrânio, tá? Só falei isso, só isso. Era só para a gente, né, dar uma reflexionada. E os nossos irmãos lá de Maria Blas, ou de qualquer outro grupo,
que chega motivadíssimo e depois, né, um abraço. Um abraço. Aí vai ter que começar tudo de novo. Só isso. Não vamos ficar muito empolgados por ser espírita, não, porque ele falou aí, né, nós estamos falando de nosso lar, não sei o que e tal, mas existe também o Hospital Esperança, né? Então, não vamos nos empolgar, não, porque é sério o negócio, né? É um hospital para o espírita, né? Que desencarna mal, né? E é muito bom quando consegue ir para lá. Quando é Luiz, coitado, não era espírita, mas também não passou lá, não, né? Passou por situações nada agradáveis. Mas os espíritas lá do Mensageiro, muitos deles foram para onde? Para a região salgada, né? Desculpa eu falar assim. Salgada de dificuldade. Otávio, aquele outro, esqueço o nome dele também lá. Tem vários deles. Né? Tem uns 3 ou 4 lá que foram bons médicos mesmo. Né? E um até a veneranda disse para ele, o seu problema foi interesse pessoal, amigo. A veneranda chama Já teve reencarnações, né? É isso aí. Alguém mais quer falar, gente? Então vamos embora, Elisa. Tá sem som, Elisa. Tá com som, Elisa. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa. Estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, frugal refeição. E antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançoso para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. Olha para onde ele foi, né? Muito corajoso, mas vamos lá. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passava inversamente, o crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como receberiam na igreja do caminho? Como receberiam? É um lance mesmo meio confuso, né? Se a gente se colocar nesse momento aí, né? Tanto no lugar do Saulo, como vão me receber lá, e tanto no lugar do pessoal da Casa do Caminho, é complicado, mas não vamos falar nada, não. Vamos ver o que vai acontecer, os diálogos, né? Vamos ver como é que foi o negócio, que realmente assusta, né? Para quem está lá na Casa do Caminho, assusta. Alguém quer falar? Então, vamos embora. Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado num passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conheci-lhes as fraquezas peculiares. Passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderiam aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso.
Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia dos antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outrora deveria ser sua atitude ali. Ele tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Aqui a gente tem três coisinhas que pode falar. Uma, questão dos valores intelectuais da época, né? E na cabeça do fariseu, veja bem, o fariseu era quem mais estudava as leis, tá? Então, eles realmente tinham um poder intelectual muito grande, tá? Só que eles distorciam tudo, mas tinham, sabiam. E aqueles apóstolos, né, eram pessoas humildes, não estudaram a fundo o que eles estudavam. Mas, em compensação, aquela vida simples, humilde, principalmente que todo mundo fala, os estudiosos, o pessoal lá da Galileia, tá? Eles, por serem mais simples, mais tranquilos, por não viverem próximo a Jerusalém, viverem a uma certa distância, ou seja, não havia muito essa psicosfera farisaica que havia em Jerusalém, eles não eram afetados. Mas intelectualmente, o pessoal da Galileia não tinha grandes cabedais. Tá? Mas, em compensação, né, o próprio Jesus escolheu, né, ficar por lá, né, passar a infância por lá, né, nasceu em, como é que fala? Betlehem, Casa do Pão. Interessante o nome da cidade, que é Belém, que a gente fala, né, a Casa do Pão. Pode ser o pão, né, que é o próprio Jesus, né, o pão da alma, né, digamos assim. Né? E foi para lá passar a sua infância. E preparar para a missão, porque lá era um lugar mais tranquilo, mais calmo. Tá? E Saulo via isso, todo mundo via isso. Tanto que tem um dos apóstolos, quando Jesus está chamando, se eu não me engano, é Natanael, que fala: Ué, você é da Galileia, o que é que tem de bom lá? Né? Porque lá não teve um apóstolo, não teve, né, ninguém de, assim, um mestre, não teve ninguém de renome dentro do judaísmo. Mas era o lugar perfeito para se viver em paz, né? Outra coisa aqui, ó, que ele está falando, precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação. Nós falamos ainda há pouco sobre a questão do orgulho, né? Ele feriu. E nós, quando ferimos, tá? Nós temos dificuldade, às vezes, até de pedir desculpa. Tá? De demonstrar esse ato de humildade. E, não, é difícil, não é fácil, não. Falo por mim, gente, desculpe, tá? Estou falando por mim. Eu vejo as minhas imperfeições, não sou totalmente consciente, ainda penso assim, na hora, meu Deus, o Espiritismo não me ensina isso, me ensina aquilo. Né? E eu sinto essa dificuldade dentro do que eu estou aprendendo aqui. Mas depois vem essa questão que só a humildade não basta. Lá embaixo, né? Necessidade de renúncia. Né? E vamos lembrar do próprio Jesus falando, né? Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. Gente, é muito forte renunciar a si mesmo. Pegue sua cruz e carregue. Ou seja, renúncia é uma palavra muito complicada para a gente. Não é à toa que o nome do livro que o Emmanuel lançou sobre daquela menina, Alcione, se chama Renúncia. E ela mostra para a gente o livro inteiro, do início ao fim. Olha que é grosso o livro. A renúncia, a humildade, as virtudes. Essa palavra renúncia é muito forte para a gente ainda. Renuncia a si mesmo. E o Paulo, em uma das suas cartas na frente, fala: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Outro lance de renúncia, Maria, né?
quando falam para ela que ela ia receber, né, o Jesus, né, o Messias, ela não fala nada mais que isso, que se faça a vontade do Senhor. Isso é renúncia. Na minha vontade está nula. Mas eu, trabalhando, né, em mim e fazendo a vontade do Senhor, o que é que eu estou fazendo? O melhor para mim. É o melhor. É a questão, a famosa questão 614. As leis divinas. Só é infeliz aquele que dela se afasta. E eu, quando renuncio, estou fazendo o quê? Seguindo as leis divinas. Ou seja, estou, né, me caminhando para a felicidade. Olha só, o Saulo, ele lia, como ele tinha um intelecto muito, e ia já aprendendo, e já está demonstrando, aplicando. Ele leu lá do Evangelho de Mateus, né? As anotações de Levi que ele fala, ele vai falar daqui a pouco aqui dela. Alguém quer comentar, gente? Se ninguém for falar, eu gostaria. Alguém vai falar? Então fala já. Então vamos nós. Eu fiz o convite. Não, eu tinha anotado aqui as questões da humildade e as questões da renúncia, mas eu não vou falar porque você já mergulhou. Eu gostaria só de citar, olha a faculdade mediúnica o que você acabou de comentar, do Paulo. Você não falou na faculdade mediúnica, mas ele era um médium bom. Ele coloca assim, no trajeto, quando ele pensou em dar um pulinho na casa do caminho, que ele estava, né, passando por dificuldades, né, uma alimentação até bem para a estrutura física dele, dificultosa, assim, muito frugal. Então ele foi lá, ele, assim, no trajeto recordou-se de quanto fora ouvir Estevão em companhia de Sadote. Aí lá aconteceu, ele deu um sacode no Estevão, né? Levou uma situação até a morte. Eu gostaria só, porque ele comentou, você até comentou, está escrito, que o Gamaliel, até hoje, se falar do Gamaliel, o pessoal pode até se embaraçar aí com algum problema, principalmente o hebreu. Mas olha só, eu fiquei refletindo. Ele foi, na verdade, e o Pedro também poderia ser, eu anotei aqui também, não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Então, o Estevão, ele foi, vamos dizer assim, o esteio dos dois, porque ele não se contrapunha ao Gamaliel por respeito, por ser superior a ele e uma cabeça bem arejada, bem diferenciada. E com relação ao Pedro, ele, quer dizer, o alto, minha opinião agora, eu acho que Jesus já sabia que o Pedro tinha uma tarefa específica e seria útil para ele lá na frente. Poupou o Pedro. E quem foi o escudeiro? O Estevão. E quem vem a ser o guia dele nesse trajetório, nesse trajeto? O próprio Estevão, que ele diz, no trajeto recordou-se do Estevão, o Estevão estava já indicando, volta para casa, vai lá no caminho. A gente tem que aprender isso, né? Porque a gente estudando o livro dos médiuns, a gente vai pegando isso, né? Da influência, no livro dos Espíritos também, influência oculta dos Espíritos. Agora, para chegar a esse estado dele aqui, e essa sintonia, tem que estabelecer-se, né? Quantas vezes nós somos avisados de muitas coisas? E entra aqui e sai aqui. É verdade. A intuição vem, mas a gente não obedece, né? Não obedece a vozinha, né? Aí a gente vê aí o lance de Estevão, né? Você está falando de Estevão, a gente vê o reencarne, né? A reencarnação de Segismundo, né? Que o Adelino, que é seu pai, tinha sido assassinado pelo Segismundo na vida anterior. Você vê que, olha só, a simples aproximação, olha só como nós somos muito Adelino ainda, tá? A simples aproximação do espírito do Segismundo, né? O Adelino ficava tão assim, né? Uma sensação
de angústia, com aflição, de mal-estar, que ele aniquilava os espermatozoides, ou seja, ele se tornava estéril. Tinha relações com a Raquel, que era a esposa, mas não gerava nada. Olha só, somos nós. Como a nossa mente é poderosa. Como a nossa mente é poderosa. Né? Essa questão aqui do Saulo, né? Essa questão todinha aí, do Estevão, né? Aceitar ser mentor do Saulo, do Ananias, né? Ter lá. Eu, senhor, logo eu, o homem veio para cá me matar, eu que tenho que ir lá abrir os olhos do homem ainda. Olha só que situação, né? Então, são espíritos já bem à frente da gente, né? E você Mais falou, fácil para eles. Hein? você falou do Segismundo, né? O Segismundo lá com o pai que O matou Adelino. E o último livro que a gente estudou, do Mundo Maior, eu não sei, é o filho, eu não sei, caso Marcelo. Ele tinha um problema de epilepsia, epileptóide, que é o nome que está lá no Caldeirão orientando André Luiz. Então, só na aproximação da entidade, ela nem apropava, nem envolvia o perispírito dele, na aproximação. Dentro de casa, o espírito lá de fora, ele entrava no quadro. Eu já estava virando a esquina lá embaixo, né? O cara já estava passando mal aqui. Já estava passando mal. Olha a ligação. Aí A sintonia. Quando a gente fala do DNA, que o DNA, quando a gente está legal ou não está ansioso, ele espraia. Aí é médico, talvez a conselheira possa até orientar a gente, né? Que ela pode até ajudar. Na academia lá deve ter tido alguma aula nesse sentido. Ele espraia. Agora, quando o indivíduo está desequilibrado, aí ele fica todo lá meio cheio de 9 horas, todo torto. Enfim, isso repercute aonde? Na indumentária, quer dizer, no nosso perispírito que chega ao veículo físico. É o que eu mais ou menos entendo. Posso estar erradíssimo. Mas o caso do Estevão, do Paulo, do Segismundo com o pai, e esse aí, né, com relação que a gente já estudou no livro No Mundo Maior. Vai falar, Consuelo. Você foi chamada, convocada. Você tem direito à resposta. O Jorge já falou tudo, né? O que o Jorge falou, o pensamento é tudo, aí. Né? Se a gente controlar o pensamento, controlar a nossa mente, a gente não tem praticamente problema de saúde nenhum. É verdade. É o que a Joana falou, Jesus nunca deu um espirro, né? Porque é super equilibrado, né? E muitos deles pedem para vir com problemas, nós já lemos também no livro das Missionárias Luz, né? Porque justamente porque tem que vir com algum probleminha para não chamar até a atenção geral, né? A mulher vinha muito bonita, não, quero ser assim, assado, não posso ter essa beleza, não. Não vou reencarnar para ser Miss, não, vou reencarnar para tarefas importantes. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, Elisa? Está sem som, Elisa? Vamos lá. Está com sono? Já. Demora um pouquinho, tem que esperar. Demora rápido, não. Vamos lá. A somada de profundas reflexões bateu a porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitadamente. Irmão, disse o moço tarcense, em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo algo indeciso, diz-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Gente, está na nossa porta, hein? Está na nossa porta. Vamos fazer essa Ó, eu aqui em casa já tem 3 meses que ela anda e não sai do lugar. E ontem, na semana passada, ele falou: vou sábado para ver 2 pernas de peixe com 91 centímetros para mim escorar, não sei o quê. Quer dizer, se vem o Saulo aqui na minha porta falar isso, eu já tenho 2 pernas de peixe para quebrar na cabeça dele. É complicado, gente, né? Eu estou brincando aqui, mas é complicado essa história aí, né? Mas, né, o cara, já imaginou o olho do cara, deve ter arregalado, né? Meu Deus,
Né? A gente aqui reza, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Olha só o que apareceu aí agora. Né? É isso aí. Será? Como que nós reagiríamos? Né? E olha o que a Carlos Joana fala sobre isso, né? O homem de bem não reage, age. Olha só, o homem de bem não reage. Reação é algo que nós estamos estudando lá, né? Instintivo. O homem de bem age, algo bem raciocinado. Olha só. Bom, vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora. Prócoro gaguejou um sim com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava, depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos, alcançava a câmara, onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Nossa. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz intocável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. Ninguém acreditava. Né? Eles viam as fofocas, né? Isso deu muito disse-me-disse lá, principalmente entre os fariseus, mas ninguém acreditava. Né? De repente achava até que era meio fofocas, né? Imagina. Não, um negócio meio estranho, né? Mas vamos lá. O ex-pescador do caminho, antes de recaminhar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígida asceta, arregalou os olhos. Eu só traduzir aqui. O filho de Alfeu para Tiago, e esse negócio rígido asceta é o seguinte: ele se tornou judeu ortodoxo. Aquele que nós vemos com aquelas capas pretas, aqueles negocinhos assim no cabelo, né? O kippah, etc. Ele se tornou total. E nós vamos ver daqui para frente. Mas tem um motivo isso, tá? De certa forma, ele protegeu a casa do caminho. Né? Só que depois ele deu uma exagerada, mas tudo é papo lá para frente, né? Mas ele se tornou um fariseu, no caso. Né? Sem ser fariseu, se tornou um, praticamente. Que quem se lembra que quando eles invadiram a casa do caminho para prender Pedro, João e o próprio Estevão, ele conseguiu escapar porque ele estava ajoelhado lendo os pergaminhos do Antigo Testamento, né? Aí o Saulo mesmo falou, não, esse aí é o único aqui que não é louco. Quer dizer, ele agora está passando por louco, né? É o único aqui que não é louco, tá? Está respeitando as nossas leis, as nossas tradições. E deixou ele em paz, o Tiago. E o Tiago, supersticioso, achou que isso aí deu sorte. Ele é o pé de coelho do Tiago, né? Andar, né, a rigor. Esse filho de Alfeu era o Tiago? Era esse Tiago? O que é que tem? Tiago era um dos discípulos de Jesus. Tiago? Oi? O filho de Alfeu era o Tiago? É o Tiago. Sim. Mandou chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos, que foi o último que entrou, foi o Tiago. Essa linha aqui. Tá. Vamos lá, Elisa. Podemos? Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto,
Não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiado. Primeiro argumento de Pedro, né? Pela obra que nos está confiada. Então está temeroso, mas vamos lá. Aposto em que toda essa história de conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Então, segundo motivo que eles também, né, estão se precavendo. Então vamos lá, já temos um que é a obra do Cristo, o outro é que, pô, esse cara está a fim de, né, se infiltrar para depois, né, explodir o negócio. Vamos lá. Por mim, disse João, peça a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou me aplicar no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Nossa, João, né, primeiro fala, me lembrou dos açoites, ou seja, está meio magoado ainda o João. Eles estão falando de discípulos de Jesus. E que está todo mundo crescendo, né? Mas João já foi mais ponderado. Vamos ver se essa história que Jesus apareceu para ele lá na Patama, se isso é verdade. Já foi mais ponderado nesse ponto aí. Então, né, ele já botou um outro argumento. Dois argumentos, né? Um a favor e um contra. Agora vamos lá, Pedro de novo. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente, voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim, me externando, também não devo esquecer a lição do Mestre, relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Olha só como Pedro já, né, já cresceu a mente dele. Nosso material é o próprio Saulo, de reconhecimento. Ele tem que pesquisar quem é o Saulo hoje, né? É ele. Ele vai revelar mesmo que se ele é realmente cristão, não. Foi muito... Quer dizer, ele fala de novo sobre essa questão de a obra, o que foi confiada a eles. Mas no final ele já vai dar um alô para a gente aqui. Poxa, mas e o perdão que Jesus, né, ensinou? Olha só, faltam 2 parágrafos para chegar a um ponto bom. Vamos ler só até mais um pouquinho, Elisa, mais 3 minutos mais ou menos. Vamos lá? Tá. Ante considerações tão justas, os outros calavam, enquanto o ex-pescador acrescentava. Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois, de mim mesmo, não quero parecer nem injusto, nem imprevidente.
Nem justo não receber o Saulo, nem imprevidente não defender, né, o tesouro que está com eles. Então, ele já está afim, já está, né, se curvando. Agora, vamos, mais um pouquinho, vamos lá. E depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, dize-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se... continua. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender a espera. Saulo aguardava ansioso. Olha só, até eles. Olha só, se ele vier de fato em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Daí a primeira prova de Saulo, gente. Né? Que um cristão, Saulo, o que ele era? Arrogante, não sabia esperar, era isso, era aquilo, prepotente, etc. E como é o discípulo de Jesus? Compreender e esperar. Né? Lá na frente, a Abigail vai falar para Saulo, né, num sonho que ele teve sobre isso, a questão do... Né, ela fala sobre amar, trabalhar, esperar e perdoar. São os 4 verbos que ela vai usar para Saulo lá na frente. Ainda falta um pedaço bom. Então, se ele é discípulo, realmente está afim, vai saber compreender e esperar. Eu não quero para ontem, não. Nós temos essa mania. Então, isso também é para nós. Tudo na sua hora certa. E aqui eles estão testando o próprio Saulo, já vendo realmente se há uma mudança nele. Eu achei muito inteligente, quer dizer, Pedro deveria ser altamente inspirado, né? Se ele de fato vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Bom, vou marcar aí, tá, gente? Exatamente os 3 minutos que eu falei, né, Elisa? E fica para a gente isso aí, para dever de casa. Compreender e esperar. Né? A próxima aulinha vai ser dia 17, é isso, gente? 17 de agosto? Não, 16. É 16? Eu sabia que a prima vinha me corrigir, viu? Mas eu achava que é 17 mesmo, viu, prima? Eu ia olhar agora. Não, já está aí. Então, dia 16 a gente volta para esse tópico aí e vamos continuar, né? Interessante. A parte interessante do livro é essa. Como deve agir um cristão em determinados momentos, principalmente quando está trabalhando, né, frente a frente com seu inimigo ou ex-inimigo, que não existe inimigo para o cristão. Não existe. O que Jesus não ensina é isso. O problema é que, para nós, é o que mais existe é inimigo. Deixa eu desligar aqui.